Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Nesta ocasião, vamos tratar de um tema que geralmente não é abordado nas igrejas. Alguns pensam que essa ausência de abordagem tem o propósito de ocultar a realidade e evitar questionamentos, evitar que alguém possa levantar acusações contra a igreja, porque se alguém o fizesse, a igreja, os cristãos não teriam como se defender. Na verdade, nós vamos falar sobre a escravidão. O que a Bíblia diz a respeito da escravidão? Esse assunto não será abordado num único vídeo. Nós vamos fazer outras partes, vamos fazer sequências dessa abordagem. Mas a temática que nós queremos tratar, nós vamos intitular essa série de vídeos como uma pergunta. A Bíblia apoia a escravidão? E para responder essa pergunta, nós vamos até a Bíblia para ver o que ela diz. Porque, na verdade, muitos tentam dizer o que a Bíblia diz, tentam dizer o que os cristãos pensam, sem recorrer, sem dar ouvidos à própria Bíblia. E isso é de uma desonestidade muito grande, porque nós precisamos saber o que de fato a Bíblia diz e entender o que a Bíblia diz. Mas em relação à pergunta que intitula esse vídeo, a Bíblia apoia a escravidão? Dependendo da perspectiva que se tem, a resposta pode ser positiva ou negativa. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que se a sua ideia de escravidão, o que você tem em mente quando fala a respeito de escravidão, é a escravidão africana, aquela que foi levada avante pelos europeus, aquela que tinha como característica principal o sequestro de seres humanos, o tratamento de maneira até mesmo animal dessas pessoas, submetendo-as a condições subhumanas. Se você tem em mente esse tipo de escravidão, a resposta à pergunta é não. A Bíblia não apoia esse tipo de escravidão. Isso é uma atrocidade, né? E a gente encontra logo no início, logo na abertura do livro sagrado, nós encontramos já uma afirmação a esse respeito, a respeito da maneira como Deus enxerga o homem, o que inviabiliza a escravidão nesse sentido que apresentamos. Quero abrir com você aí em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós leremos os versículos 27 e 28. E a partir daí, nós vamos desenvolver uma reflexão de modo que possamos compreender a postura divina relativa a essa escravidão atroz que foi perpetrada aí na história recente da humanidade. Veja, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Perceba que não há aqui uma distinção. Macho, fêmea, negros, brancos, todos são imagem de Deus. E a esse ser humano ao qual Deus fez, ao qual Deus concedeu a sua imagem, veja o que Deus disse. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Deus ordenou a esse ser humano que exercesse domínio sobre a criação. Mas, veja, a que grupo da criação ele se refere? Se refere aos animais. Mas o ser humano não é incluído na esfera do domínio. Por quê? Quem domina é o ser humano. O ser humano exerce domínio sobre os animais. Veja, os cavalos, eles servem ao nosso propósito, eles transportam cargas, pessoas. É apenas um exemplo. Mas nós não podemos submeter um outro ser humano à mesma condição, porque
estaríamos ferindo as Escrituras. Não devemos exercer domínio uns sobre os outros. Esse domínio é resultado do pecado. Esse domínio é resultado da impiedade. Jesus, por exemplo, falando sobre o domínio exercido de um homem para com outro homem, ele destaca que esse domínio não deve caracterizar o povo de Deus, até porque isso é uma característica do homem ímpio. Veja, Mateus capítulo 20, e aí eu convido você a ler comigo também, Mateus capítulo 20, nós vamos ler aqui a partir do versículo 25, diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Veja, isso acontece no mundo gentio, é isso que Jesus está dizendo. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Jesus, olha, entre vocês, entre os meus discípulos, entre o povo de Deus, isso não pode existir, porque isso é uma marca do homem caído, é um resultado da queda do homem. O homem pecador quer exercer domínio sobre os outros homens. Então, o povo de Deus, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, não devem proceder assim. É evidente que Deus é contra esse tipo de domínio exercido sobre de um homem para com outro homem. Mais uma evidência de que Deus é contrário a essa escravidão que geralmente vem à nossa mente está no Novo Testamento mesmo, em 1 Timóteo capítulo 1, e aí eu convido você a ir comigo a esse texto, 1 Timóteo capítulo 1, onde nós vamos encontrar Paulo relacionando uma série de pecados atrozes, dentre os quais ele coloca também o sequestro de seres humanos. Veja, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, diz assim: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, ou seja, para destacar a impiedade daqueles que rejeitam a Deus, né? Para mostrar que o juízo virá de forma justa sobre eles, porque eles são de fato pecadores, não conseguem se enquadrar no padrão divino. O homem que se entregou a Cristo, ele também reconhece essa realidade que não consegue se enquadrar e por reconhecer isso, se arrepende de seus pecados e confia apenas nos méritos de Jesus para a sua salvação, porque sabe que por si próprio não pode ser salvo. Mas aqui Paulo discorre apontando essas características essas práticas, né, que caracterizam a conduta do homem ímpio. Então ele diz: para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, ou seja, aqueles que matam o próprio pai, e matricidas, os que matam a própria mãe, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Quando Paulo fala roubadores de homens, o que ele tem em mente é o sequestro, o rapto de seres humanos. E se você retroceder, se você analisar a história, você vai perceber que a escravidão moderna, se assim podemos dizer, né, ela foi caracterizada pelo sequestro de seres humanos. E isso é condenado nas Escrituras de maneira bem evidente. Inclusive em Apocalipse capítulo 18, se você ler a partir do versículo 8, você verá que dentre os amantes da Grande Babilônia, a Grande Babilônia como apresentada como esse sistema dominado, guiado, gerido por Satanás, dentre os amantes da Grande Babilônia estão os mercadores de homens, de escravos, aqueles que comercializavam pessoas. E esse princípio neotestamentário que condena o tráfico humano, ele se baseia em algo que foi revelado no Antigo Testamento, um princípio veterotestamentário que é reafirmado no Novo Testamento. Se não vejamos Êxodo capítulo 21, aí eu quero te convidar a ler também, Êxodo capítulo 21, nós encontramos a condenação do tráfico humano. Êxodo 21, no versículo 16,
diz assim: e quem furtar algum homem e o vender, veja, o furtar aqui não é de furtar um bem desse homem, mas furtar o próprio homem, porque o resultado desse furto, de acordo com o enquadramento aqui da Escritura, é a venda do indivíduo que fora furtado. Então, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. É réu de morte. Por quê? Porque isso é condenado pela Escritura. Veja, o tráfico humano é algo terrível. Ainda hoje nós compreendemos assim, dessa mesma maneira, né, quando nós vemos notícias a respeito de pessoas traficando pessoas, de pessoas que sequestraram outras, seja para empregar na prostituição, seja para empregar no trabalho escravo de fato ali, o trabalho operário, nós nos indignamos. E sempre há quem pense que essas pessoas deveriam morrer, né? Porque a nossa indignação é tal que por vezes nós chegamos até mesmo a essa conclusão. Mas o caráter atroz do tráfico humano é destacado na Escritura desde o Antigo Testamento. Então, não se justifica a ideia de que a Bíblia é a favor da escravidão que foi praticada sobre os africanos. Além disso, geralmente com a acusação de que a Bíblia é a favor desse tipo de escravidão, vem também a acusação de que a Bíblia é um livro racista. Essa acusação também não se sustenta, uma vez que nós vemos que Deus criou todos à sua imagem e semelhança, e nós vemos no Novo Testamento alguns textos que contrariam essa ideia. Se não vejamos, Atos capítulo 13, vamos ler no livro de Atos, o capítulo de número 13, nós vamos encontrar um episódio curioso, onde Paulo e Barnabé na igreja de Antioquia estão reunidos com outros profetas e doutores. Veja, Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aí eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes desse texto. O primeiro deles é que aqui há um homem chamado Simeão, acerca do qual o texto diz que ele também era chamado Níger, que ele tinha uma espécie de pseudônimo, ele era chamado Níger. Níger é uma palavra de origem latina que significa negro, ou seja, esse homem era negro. Isso identifica a cor da sua pele. Ou seja, havia um negro dentre os profetas e doutores. Havia um negro dentre aqueles que impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé. Mãos negras estavam ali no comissionamento designado pelo próprio Espírito Santo de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Além disso, há também um outro homem aqui chamado Lúcio, cuja cidade é uma cidade do norte da África. Como nós sabemos isso? Porque o texto diz Lúcio Cireneu. Cireneu indica que ele era de Cirene. Cirene era uma cidade do norte da África. É possível que esse homem fosse negro também. Então, veja, há negros aqui no contexto da igreja primitiva, exercendo liderança, negros participando do comissionamento de missionários, então não se justifica a ideia de que a Bíblia seja racista. Mas outro aspecto aqui nesse texto, muito importante a ser destacado, aí eu abro um parênteses aqui, é que a Bíblia joga por terra a ideia contemporânea de politicamente correto. Porque, veja, o homem é identificado pela cor da sua pele. Simeão, chamado Níger. Isso porque provavelmente havia um outro Simeão que era branco, né? Então o homem é chamado Simeão Níger, né? Então é como se fosse hoje, né? Isso acontece na atualidade, isso não é demérito, né? Nós falamos assim, poxa, é o Paulinho, aquele clarinho, branquinho. Tem também o Paulinho, aquele escurinho.
isso não diminui a pessoa, nós estamos apenas identificando. Mas hoje, né, com o advento do politicamente correto, nós não podemos nós podemos ter liberdade de expressão e nem mesmo liberdade de consciência. Isso nos é cerceado, mas a Bíblia não cerceia isso. Bom, mas voltando à questão principal, Atos capítulo 17 também reforça aquilo que estamos falando aqui. Atos 17, veja, o versículo 26 diz assim: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Veja, Deus de um fez toda a geração dos homens, ou seja, nós temos uma origem em comum. Não há homens que foram gerados pelo diabo, não há homens que foram gerados por nenhum outro meio. Deus fez toda a geração de homens. Veja, versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus. Veja, Paulo afirma que todos os homens são geração de Deus. Não há essa segmentação proposta por alguns. Não há essa questão de raça. O que há é a raça humana, a criação de Deus. Todos somos seres humanos, seja negro, seja escravo, seja o que for, todos somos. A Bíblia, ela coloca os escravos no mesmo nível dos demais homens, assim como os negros. Não há desnivelamento. Veja, 1 Coríntios capítulo 12 deixa isso bem evidente. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12 nos mostra que o Espírito Santo não estabelecia e não estabelece a distinção entre homem e homem. Um, porque está na condição de escravo, não é inferior ao outro. Veja, 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. A palavra traduzida como servo aqui é o grego doulos, que significa escravo. Então, quer seja escravo, quer seja livre, todos temos bebido de um Espírito. O Espírito Santo não faz distinção entre homem e homem. Não há um homem inferior e um homem superior. Todos são considerados iguais aos olhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 11:32 que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos mostrar de misericórdia. Então, mas na antiguidade havia uma distinção, uma inferiorização do escravo. Isso de fato havia, mas não na cultura judaica. O pensamento aristotélico, por exemplo, era de que a mulher e os escravos tinham uma alma inferior. Veja que pensamento terrível, mas esse não é o pensamento bíblico. A escravidão mencionada na Bíblia, mencionada no Antigo Testamento, nada tem a ver com a escravidão moderna e nem com a escravidão que era praticada por outros povos, por povos ímpios, como os assírios, que escravizavam também, como babilônios. Então, veja, nada tem a ver. Mas nós vamos findar esse vídeo por aqui. E na próxima parte nós vamos abordar a escravidão normatizada na Bíblia. E aí nós vamos dar a justificativa da resposta à pergunta principal. A Bíblia apoia a escravidão? Como falamos, a escravidão no sentido moderno, né? Essa escravidão atroz praticada sobre os africanos, praticada pelos ocidentais. Esse tipo de escravidão a Bíblia não apoia, mas há um tipo de escravidão normatizado na Bíblia. E aí nós temos uma resposta afirmativa a essa pergunta, mas isso nós veremos no próximo vídeo. E desde já quero te incentivar a acompanhar o nosso canal, quero te incentivar a também, se desejar,
dá uma lida no meu livro. Meu livro é Controversando sobre o Álcool. Eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo. Se você quiser, você faz o download. Se quiser adquirir o livro em forma física, você vai ao Clube de Autores, que é um site, um clube de autores, e você pode adquirir o livro. Nesse livro eu trato da questão do consumo do álcool, né? É uma história, né? A história de um novo convertido, que ele tem essa dúvida se o crente pode beber ou não. Então ele vai perguntando aqui, perguntando ali, e muitas respostas vão surgindo. E a partir daí o pensamento vai sendo desenvolvido ao longo do livro. É um livro bem legal, né? Se você desejar, faça essa leitura, faça o download do livro. Está disponível no meu blog. Quando você entra no meu blog, está lá download do livro Controversando sobre o Álcool. Então, faça a leitura, continue acessando o canal, acesse o blog, tem textos muito interessantes, inclusive tem um texto, uma série de textos lá no blog sobre a escravidão, a escravidão na Bíblia, né? Então você vai lá e dá uma olhada, clica lá, é muito interessante, tá? Deus o abençoe, um grande abraço, nos vemos na sequência do vídeo.